Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, eu nem ia gravar um vídeo sobre essa coisa do Ciro vai ou não vai para Jovem Pan. Por quê? Porque quem soltou isso aí, esse suposto convite, mas será que faz sentido? Vamos falar sobre. Foi o Ricardo Noblat, do blog do Noblat lá no Metrópolis, que já espalhou várias fake news, vive fazendo insinuação daquela questão do Ciro sobre Paris, enfim. Aí eu pensei, será que não é mais uma especulação, alguma coisa que ele está plantando ali? Mas o Brasil 247 também entrou na onda, já na manchete, insiste em vincular Ciro ao bolsonarismo, uma coisa ridícula. Então vamos destrinchar tudo aqui. Eu vou ler na íntegra o que o Noblat publicou e pausando e explicando mais antes. Eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa like se gostou do vídeo. Se não gostou, dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue em mais pessoas, elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte então, vamos lá para o título da coluna de Ricardo Noblat. Ciro Gomes está com um pé na Jovem Pan, a voz do bolsonarismo. 2026 vem aí, ele coloca logo embaixo. Vamos lá então ler o que ele escreveu. O convite foi feito para que ele se torne comentarista ou titular de um programa cuja periodicidade seria discutida. Mas vejam bem o que ele coloca aqui. O ex-candidato a presidente da República ainda não respondeu se topa. Ou se respondeu ou ainda não se sabe. Então vejam só, o mesmo cidadão que escreve que o Ciro não respondeu ou se respondeu não se sabe, coloca na manchete que o Ciro está com um pé na Jovem Pan. Aí tem uma galera que printa a manchete e espalha isso aqui, e aí o que tem de gente me chamando, já que aí o pessoal recebe só o print, não lê, enfim, já acha que o Ciro confirmou, tá na Jovem Pan e tudo mais. Daqui a pouco eu falo sobre algumas críticas e também algumas vantagens se isso aqui realmente acontecer. Mas vejam como que na manchete o cidadão induz a uma informação que na matéria, na coluna que ele escreve, simplesmente não se confirma, não cita fonte, não tem nada. Diz mais aqui, de fora do segundo turno da eleição do ano passado, Ciro Gomes limitou-se a dizer que apoiaria a decisão do seu partido, vejam bem, fosse ela qual fosse, e coloca aqui, apoiar Lula ou Bolsonaro. Diz ele que foi a forma encontrada por ele para não declarar apoio a Lula. Vejam só a canalice, né? E ele insinua que o Ciro apoiaria o PDT num suposto apoio a Bolsonaro, algo que nunca sequer foi cogitado, nem pelo PDT, nem por Ciro Gomes. Mas o Noblat é tão baixo que não informou aqui que quando o Ciro gravou o tal do vídeo, o PDT já tinha decidido pelo apoio a Lula numa reunião que o Ciro participou e não se opôs, segundo foi ali falado por quem participou dessa reunião, e foi amplamente divulgado já. Mas vejam só a estratégia, né? É uma coisa assim ridícula, lamentável. Continua aqui dizendo, pois o PDT declarou apoio a Lula. Ciro anunciou, diz ele, que não será candidato a presidente outra vez, mas quem o conhece perto diz que não é assim. Não existe nunca nem jamais na política, a não ser por problemas existenciais ou de saúde. Eu até concordo, o político pode mudar de ideia, fala uma coisa daqui, depois é convencido de outra. Isso aqui realmente pode acontecer do Ciro decidir. Por enquanto não se sabe também, mas eu não descarto a possibilidade que seja. Então aqui nessa parte, pelo menos, dá para aliviar. Aí diz ele aqui, a saúde do Ciro é muito boa e o gosto pela política permanece. Concordo também. E continua, se a justiça decretar que Bolsonaro é inelegível, o bolsonarismo ficará órfão, mas não deixará de existir. Abre-se uma brecha por onde Ciro poderá se apresentar como candidato contra o PT em 2026. Bom, primeiro, tomara que Bolsonaro fique inelegível e não se sabe para onde esse eleitor vai se isso acontecer. Se for para o Ciro for candidato, melhor para o Brasil, porque o Ciro, daqui a pouco eu falo, tem um projeto, né, que visa desenvolver essa nação, que tem tudo para dar certo, mas que pela falta de um projeto nacional de desenvolvimento vai patinando, se contentando com voos de galinha e cresce no ano do PIB, depois cai, depois cresce e cai, enfim, é uma coisa realmente, né, lamentável que o Ciro vem denunciando há muito tempo, que nós temos dois problemas, o modelo econômico e o modelo de governança política. Agora aqui, nessa fala dele aqui, ele dá uma ideia de que o Ciro é a reserva do bolsonarismo. Né? Isso aqui realmente é muito grave, né? Porque reforça essa ideia lá atrás que muitos ajudaram a espalhar do Ciro, linha auxiliar do bolsonarismo. Se você tira o Bolsonaro, opa, o Ciro assume esse lugar de titular. O que, né, não é verdade, porque o Ciro, por mais que tenha feito críticas, e fez sim ao Lula, né, nunca poupou o Bolsonaro. Né? Muito antes da campanha começar, Ciro, enfim, foi nos protestos pelo impeachment de Bolsonaro, assinou vários pedidos,
estava nas redes sociais denunciando como ninguém, né, que tem, enfim, a importância que o Ciro tem, né, os absurdos que esse governo fazia tanto em relação à pandemia, quanto em relação ao desmonte da Petrobras, da Eletrobras, quando tentou, enfim, avançar em várias questões extremamente prejudiciais ao povo. Lá estava Ciro Gomes erguendo a voz e defendendo a soberania nacional, né, os interesses do nosso país. Mas, né, o Ciro é linha auxiliar do bolsonarismo. Por quê? Porque criticava o Lula, que para muitos é incriticável. Você pode até achar que num momento ou outro o Ciro pesou um pouco mais a mão. Enfim, isso aqui faz parte, mas daí a considerar linha auxiliar do bolsonarismo, sinceramente, não dá. E mais, supondo que Bolsonaro fique inelegível e muitos dos seus eleitores olhem para o Ciro e falem: poxa vida, né? Vamos aqui dar uma força para o Ciro. Bom, eu não acharia ruim, não. Porque esse eleitor bolsonarista, ele tem que ser desbolsonarizado. Ou alguém que me assiste quer que o bolsonarista seja um eterno bolsonarista com ou sem Bolsonaro. Então é uma coisa simples, não dá para dizer na campanha que temos que unir forças para derrotar o bolsonarismo e querer que os eleitores continuem bolsonaristas. Então, vamos ver o que vai acontecer aí para o futuro. Agora, Ciro, como eu disse aqui, é um candidato que tem um projeto nacional de desenvolvimento. E aí é o seguinte, quem quiser um Brasil melhor será bem-vindo para esse projeto, né? Seja lulista ou bolsonarista. Se for um lulista que cansou de apoiar o Lula, poxa, não, agora eu quero olhar uma outra opção, uma alternativa. Aí alguém vai recusar porque o cidadão apoiou o Lula durante 10, 20 anos. Um bolsonarista que apoiou o Bolsonaro, de repente se cansou, se decepcionou, ele está aí querendo uma alternativa, aí quem gosta do Ciro, do projeto, vai recusar. Então, quando você apresenta um projeto nacional, aqueles que quiserem fazer parte dele, abraçá-lo, defendê-lo, poxa, serão bem-vindos, sejam lulistas ou bolsonaristas, ambos aqui, no caso, arrependidos ou nem tão arrependidos assim, porque às vezes a pessoa fala: não me arrependo porque naquele momento eu votei no Lula porque eu achava de fato que era a melhor opção, não me arrependo do voto dado, mas agora cansei. Agora quero uma alternativa diferente. E mesmo caso lá com o Bolsonaro, o cara pode ter votado em 2018, 2022, não se arrependeu, porque naquela ocasião achava que era o melhor que tinha, né? E aí a gente vai condenar essa pessoa? Não, você tinha que saber, não. Peraí, então vem cá, meu amigo, né? Você agora, né, reconhece que Bolsonaro não é mais, né, uma opção para o Brasil. Vamos aqui conversar sobre o projeto nacional, não tem que ficar, né, afastando as pessoas, esfregando na cara dela. Mas você tinha que saber, você era obrigado a ter observado o Ciro melhor antes. Assim, você não observou, por N motivos, fez uma outra escolha. Então quem advoga por um projeto como esse tem que estar disposto a acolher quem de fato está aí querendo uma alternativa não só personalista, não só de nome, mas uma alternativa de projeto. Mas o Eli e o Ciro na Jovem Pan, não se sabe nada além do que foi divulgado pelo Noblar. Se o Ciro quiser saber como funciona lá, tem uma pessoa boa para dar dicas para o Ciro, que é o filho do Ricardo Noblar, Guga Noblar, que saiu tem pouco tempo, logo depois do segundo turno, ficou lá um tempão. E claro, assim, o Brasil 247, site vinculado aí, né, que faz parte dessa rede de canais que apoiam o Lula e o PT, não ia perder a chance de divulgar com aquela imparcialidade, entre muitas aspas, na manchete. Vejam só a canalice. Após campanha aberta contra Lula, Ciro Gomes está próximo de fechar com a Jovem Pan, porta-voz do bolsonarismo. Vejam só, campanha aberta contra Lula. 247 podia colocar campanha também contra Bolsonaro, ele era um candidato disputando as eleições. Não era lá na campanha nem linha auxiliar do bolsonarismo, nem linha auxiliar do petismo. Era o candidato, ele estava ali contra os dois, contra os outros, contra o sistemão que queria polarização, levar Lula e Bolsonaro para o segundo turno para manter aí os interesses do sistema intactos, né? Mas aí quando eu li na manchete, eu pensei, falei, nossa, deve ter alguma informação nova, porque tá falando aqui, né, que o Ciro tá perto de fechar, né, com a Jovem Pan, né? Então, aí eu fui ler, não tem nada de novo. Simplesmente aproveitou o que o Noblar publicou e só repostou lá, mudou algumas palavrinhas aqui e ali, zero novidades. Mas aí passa mais uma vez a ideia de que está perto de fechar. Né? Jovem Pan, porta-voz do bolsonarismo, olha, não dá para negar que ela prestou um grande desserviço ao Brasil, seja na pandemia, seja também, né, desses ataques que Bolsonaro fez às nossas instituições democráticas. Isso aqui eu não nego, estou de acordo com o papel lamentável que a Jovem Pan se prestou aí durante os últimos anos e inclusive continua muitas vezes sendo o espaço ali ocupado, melhorou bastante. Mas na maioria dos que lá estão, simplesmente eu nem vejo, não assisto.
né? Saiu um monte, saiu Coppola, Augusto Nunes, saiu Constantino, saiu vários outros, né? Deu um limpa lá, aquela cubana não tá lá mais, enfim, melhorou bastante, mas ainda assim continua um espaço que simplesmente não me agrada, não vejo, não assisto, então, né, não faz parte aqui da minha rotina. Mas também lá sempre tinha um ou outro, até mais simpático ao Lula, o Fábio Piperno, eleitor do Ciro, mas vive lá defendendo o Lula sempre que dá também, né, porque nem sempre dá. Outros já saíram de lá, como o Guga Noblar, o César Caleron, ficou famoso por colocar o Constantino no seu devido lugar. O André Marinho, que nunca foi lulista nem petista, mas criticava o Bolsonaro, ficou lá por muito tempo, depois saiu. Então lá não tem só bolsonarista, tem algumas exceções. E se o Ciro aceitar esse suposto convite, eu entendo, né? Até algumas críticas que algumas pessoas que gostam do Ciro por aí fazem nas redes sociais. Entendo e respeito quando parte de quem de fato, né, faz a crítica de forma respeitosa. Mas da minha parte, né, eu digo o seguinte, né, se o Ciro for para a Jovem Pan, CNN, um outro espaço qualquer, fazer aquilo que ele tem feito nos últimos anos, que é defender um projeto para o país, como eu disse aqui várias vezes, eu acho que vai ser bom. Iluminar o debate num ambiente muito trevoso, como é aquele da Jovem Pan, né, em que você tem ali pouquíssimas pessoas lúcidas, né, ou como eu disse aqui em outros espaços, vai surgir um convite aí da sua CNN da vida, né, ok, né, não tem nada contra isso. E o Ciro sempre que ia no Pânico, no Morning Show, jantava, como é uma expressão que o pessoal gosta de dizer, expondo a mediocridade dos liberaloides, que ainda ocupam aquele espaço. O Adrilles também saiu, já tomou cada jantada do Ciro, aquele Superman do Pânico, Samidana e outros. Então, se o Ciro aceitar esse suposto convite, não vai mudar aquilo que ele pensa para agradar quem paga. Pode ter certeza disso, isso para mim é óbvio. Então ele vai lá dizer aquilo que quem está assistindo esse tipo de programa não está muito acostumado a ouvir, né? Críticas corretas ao modelo econômico, ao neoliberalismo e também a esse modelo de governança política, ambos piorados por Bolsonaro. E com certeza, se o Ciro aceitar esse convite, se é que ele existe, o Ciro com certeza vai desagradar muitos bolsonaristas e fazê-los, né? Opa, será que ele não tem razão? Né? Vou parar para refletir aqui. Mas é assim, eu vi algumas críticas, a Jovem Pan não é rede de massas, como alguns estão dizendo aí, o alcance dela é menor que o da Globo. É claro, né? A Rede Globo não se compara ao alcance dela, mas a Jovem Pan também, né, não se limita a canal de YouTube, tem lá um canal na TV paga que não tem uma audiência tão grande assim, mas o rádio, por exemplo, para quem ouve rádio, tem uma audiência enorme. E mais, o povo reclama como se existisse a opção de ir para a Globo. Porta-voz do banqueirismo, né? Do rentismo. Será que daria espaço para um crítico ao neoliberalismo como é o Ciro? Uma outra crítica que eu vi, mas o Ciro está desprezando as redes sociais. Já parou para pensar que uma coisa não elimina a outra? Dá para estar num canal de TV, né, num programa de televisão e ao mesmo tempo usar bem as redes sociais. O Ciro pode até pro Globo Rural falar lá sobre gado e atuar bem nas redes sociais. Então uma coisa não impede a outra. Mas o Ciro continua querendo atrair o eleitor de direita. Meu Deus, a gente não sabe nem se o Ciro vai ser candidato novamente. Vamos deixar a questão eleitoral um pouco de lado, mas se querem pegar ela aqui, e daí? E se quiser atrair esse eleitor, dizendo aquilo que ele sempre disse, fazendo um projeto, né? O Ciro não mudou o projeto dele nas eleições para tentar atrair eleitor de um lado ou de outro. Então o Ciro, na minha opinião, respeito quem pensa diferente, inclusive quero saber a opinião de vocês aqui, contribuiria muito. Essa gente vive reclamando que a mídia, setores da imprensa, não abre espaço para alguém que confronte o liberalismo, que normalmente é assim, você vai na Globo News, Jovem Pan, você vai no UOL, né, a galera tá lá, pode ter crítica a Bolsonaro, crítica a Lula, mas quando se fala de economia, raros são aqueles que não são liberais. Imagina então o Ciro, num espaço predominantemente ocupado por liberais, ali falando aquilo que ele tem falado já há muito tempo. Então, nesse aspecto de colaborar com o debate, com certeza Ciro colaboraria e muito. Então, por isso é que eu, particularmente, vou ficar bastante atento, ver se sai alguma novidade, porque, insisto, não confio muito, na verdade eu confio bastante pouco, quase nada, no que o Noblar divulga, mas se ele tiver razão e o Ciro aceitar, que tem duas coisas faltando aqui, né? Confirmar a informação e o Ciro aceitar. Eu acho que vai melhorar bastante aqui a qualidade daquilo que é apresentado pela Jovem Pan. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!